E se eu te dissesse que dentro de uma das máfias mais brutais da televisão existia um cara que chorava pelo pai, cuidava dos filhos, era fiel à esposa e por muito tempo nunca tinha matado ninguém? Parece personagem errado, né? Mas é exatamente esse o Bob Bacala. E o mais insano, esse homem chegou a ser subchefe da família Soprano. Como um cara assim sobrevive e ainda sobe numa organização construída sobre violência, traição e ego? É isso que a gente vai descobrir hoje. And we think Bobby Bacalieri. That Mortadel's number 3. He used to be Junior Soprano's driver. Bobby Bacalieri, the last man standing. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal, onde a gente disseca personagens que parecem simples, mas tem muito mais embaixo da superfície. Já deixa aquele like antes de continuar. E já te adianto que esse vídeo vai te fazer repensar o que significa ser poderoso. E, óbvio, esse vídeo contém spoilers de The Sopranos. Bob Bacala, nome completo Robert Bacalieri Jr., aparece pela primeira vez na segunda temporada de The Sopranos, como um dos últimos soldados restantes da gangue de Junior Soprano, o tio de Tony, que na época era o chefe nominal da família. Com Junior em prisão domiciliar, Bob vira praticamente seu único companheiro, motorista, faz tudo, confidente. Do lado de fora, parecia o homem menos intimidador que você poderia encontrar na máfia de New Jersey. Evidentemente acima do peso, sensível, apaixonado por trens em miniatura. Enquanto os outros capos estavam planejando extorsões ou enterrando cadáveres, Bob estava em casa montando maquetes. Literalmente. Mas aqui tá o ponto. The Sopranos é um show sobre a ilusão moral. A série nos faz gostar de assassinos, nos faz rir com psicopatas e então no meio de tudo isso coloca um personagem que parece aparentemente bom. E aí a pergunta que fica é, ele realmente é bom? Ou apenas ainda não foi testado? Primeiro, por que Bacala? O apelido é uma referência ao bacalhau, bacalhau salgado e curado, muito popular na culinária italiana. É um alimento humilde de origem simples, que sustentou gerações, e faz todo sentido como um apelido para ele. Bob não tem glamour, não tem o terno bem cortado de Tony e nem o cinismo afiado de Polly. Ele é exatamente o que parece, um cara da vizinhança, filho de mafioso, que cresceu nesse mundo sem nunca ter pedido por isso. E diferente de muitos ao seu redor, Bob tem traços que seriam completamente normais fora da máfia, mas dentro dela soam quase alienígenas. Ele chora. Quando o pai é diagnosticado com câncer, Bob não esconde a emoção. No universo onde demonstrar fraqueza pode ser fatal, ele simplesmente sente o que sente. He's over the other night. I had to help him off the toilet, he's so weak. Ele é um pai presente. Enquanto Tony mal conhece a rotina dos filhos, Bob está lá, na escola, nas brincadeiras, no cotidiano, antes de Janice entrar na história e complicar tudo, claro. E ele é fiel. Esse talvez seja o detalhe mais impressionante. Numa cultura onde quase todo mafioso tem uma gumá, uma amante paralela, Bob é o único do grupo que não tem. Os próprios capos riam dele por isso. Pensa bem, eles zombavam de um homem por ser fiel à esposa. Diz muito sobre o ambiente, né? Bob Sr., o pai, era um hitman lendário, descrito como implacável, eficiente e sem hesitação. Mas ao contrário do que seria esperado, esse histórico não moldou Bob em um assassino. Pelo contrário, tudo indica que o pai fez questão de proteger o filho desse caminho, como se soubesse o preço real daquela vida e não quisesse que o filho pagasse. É um detalhe pequeno no show, mas poderoso. O filho do exterminador virou o cara dos trens em miniatura. Até o mundo exigir que ele mudasse. Agora a pergunta óbvia: como um cara assim vira subchefe? E a resposta tem duas partes. A primeira é política. Bob casa com Janice, irmã de Tony, e Tony é o tipo de líder que protege e promove os seus. Ter a família certa abre portas que talento sozinho jamais abriria. Janice, por sua vez, empurrava isso ativamente. Ela queria um marido poderoso, queria mais conforto e mais status. Mas a segunda razão é mais interessante e mais irônica. Bob subiu por causa do seu caráter. Enquanto Christopher afundava em heroína e enquanto Polly se tornava cada vez mais imprevisível e perigoso, Bob era simplesmente confiável. Sem vícios descontrolados, sem explosões de ego, sem esquemas mirabolantes que poderiam comprometer a família.
Tony, que passou anos tirando sarro de Bob, eventualmente reconheceu isso. Num mundo de instabilidade, um homem estável tem valor imenso. E é exatamente aí que The Sopranos dá uma de suas jogadas mais cruéis. No aniversário de Tony, depois de uma briga física entre os dois, algo que nunca tinha acontecido antes, Tony decide punir Bob da única forma que sabia que doía. Ele manda Bob cometer um assassinato. Bob não queria, estava claro que não queria, mas não havia escolha. E depois disso, algo mudou nele. O cara que chorava pelo pai, o cara que brincava de trem, o cara que nunca levantava a voz pra Polly, esse cara começou a desaparecer. Bob passou a ser mais agressivo, mais assertivo, mais mafioso. Ele começa a enfrentar figuras como Polly, alguém a quem antes ele nunca tinha afrontado antes. A máfia não mudou para se adaptar a Bob. Bob mudou para sobreviver à máfia. Bob não é o coração do show. Ele é o parafuso que não deveria estar ali. O sistema inteiro funciona por violência, lealdade forçada e ego descontrolado. E Bob era o único componente que não se encaixava direito. E sabe o que os sistemas fazem com peças que não se encaixam? Ou eles ajustam ou eliminam. Enquanto assistimos Tony racionalizar cada crime, cada traição, cada violência, Bob nos lembra como seria uma pessoa nesse mundo que genuinamente tentou ser boa. E o show não deixa essa bondade sair ilesa. É proposital. The Sopranos quer que você veja que o ambiente corrompe, que não existe bom mafioso a longo prazo. Só mafiosos que ainda não foram suficientemente testados. Bob foi testado e passou por uma transformação. Não virou um monstro, mas deixou de ser quem era. E então vem o final. Bob é assassinado numa loja de trens em miniatura. Não foi por acaso que os roteiristas escolheram esse cenário. Ele morre cercado pela única coisa na vida que era completamente sua, longe da máfia, longe de Janice, longe de Tony. Ele morre no único lugar onde ainda era o Bob de antes. É devastador, e é The Sopranos sendo The Sopranos. Bob Bacala é a prova de que The Sopranos não é só um show sobre crime, é um estudo de como instituições moldam pessoas, e como até os mais resistentes acabam cedendo. Ele tentou ser diferente, por um bom tempo conseguiu, mas no final, a máfia sempre cobra seu preço. You're an okay guy, but each and every man is judged on his own merit. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você curtiu essa análise, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo, você acha que Bob poderia ter saído dessa vida ou ele estava condenado desde o início? Se inscreve para não perder as próximas análises. A gente tem muito mais personagens para dissecar. Valeu e até o próximo!